E o seu medo, óbvio, é de, em já tendo entendido o que é evangelho e em vivendo num estado de conciliação camaleônica com essa outra situação na qual você antes vivia, seu coração desenvolva uma mornidão, um cinismo, um conformismo. Não é isto? Eu disse, Jesus é a nossa chave hermenêutica. Por quê? Eu pensei essa palavra na hora que você disse, eu amo os irmãos, quando ele disse que estava lá ainda e se submetia a essa... Não quero as duas falas, as duas vozes, porque ele amava os irmãos e não queria magoá-los, não é? E acaba sendo impaciente com quem está mais próximo. Na hora que você falou isso, o que me veio à mente foi aquela palavra assim, eu também amava. Chegou, eu quase me assustei aqui com o Braulio lendo aqui, do meu coração, eu também amava. Mas não era falando de mim, não era o meu espírito dizendo eu também amava, porque eu amo, eu estou vivo aqui e amo, mas a força do que veio dentro de mim era como se fosse a voz do Jesus histórico se referindo à família dele, ao pessoal com o qual ele cresceu, com o qual ele viveu, e que não o entendeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então não tem nada novo em que os nossos pais, parentes e amigos não tolerem a nossa experiência com o Evangelho. Foi assim com Jesus. Como é que Jesus lidou com isso? É aí que ele entra como chave hermenêutica para o nosso amigo. Entender a partir de Jesus e aplicar o Evangelho conforme Jesus viveu o Evangelho. Como é que ele, sofrendo, lidou com as duas mensagens, a dele e a da sinagoga? Como é que ele lidou? Durante anos e anos e anos, ele foi à sinagoga com seus pais, segundo o seu costume. Lucas 4,16 nos diz isso. Sim. Depois que ele assumiu que era a hora dele, a chegada a hora, e que dali em diante era ele que era protagonista e sujeito radical da sua própria existência histórica. Sim. Ele começa a falar, daquele momento em diante ele vai à sinagoga segundo o seu costume, mas ou ele levanta-se para ler, ou lhe dão a palavra, ou quando ele chega na sinagoga os demônios começam a gritar que ele é o Cristo, e ele repreende o demônio, ou ele mesmo se dirige à frente da sinagoga e começa a falar, ou o chefe da sinagoga o convida, enquanto ele fala, um endemoniado se manifesta, ou alguém é curado como o homem da mão ressequida que ele viu num culto na sinagoga e disse, levanta a tua mão, estende-a agora, e o homem foi curado, e aquele dia era sábado. Então, o que a gente aprende com Jesus? Ao templo, em Jerusalém, ele ia também. Agora, nunca, fora aos 12 anos de idade, quando Lucas diz que ele foi levado ao templo pelos pais, ficou aqueles 3 dias para trás lá, até que os pais voltaram para buscá-lo, para encontrá-lo, onde se diz que ele conversava com os mestres e doutores da lei e os ouvia e dava a eles resposta e eles se admiravam da sua sabedoria. É a única vez que você vê Jesus tipo perguntando e respondendo, é garoto. E ainda para perplexificar os ouvintes dele, que eram todos teólogos eruditos. Depois de homem feito, você só vê Jesus fazendo pergunta religioso como resposta às indagações cretinas que os religiosos faziam a ele. Respondendo com uma pergunta. São retóricas. Nunca ele está querendo saber mesmo. Ele está sempre só provocando o cara falar o que é óbvio. Então, o que eu aprendo com isso aí, por exemplo? Eu não tenho perguntas a fazer para o pessoal da religião, não tenho mesmo, seria uma provocação. Eu só faço pergunta a eles como pergunta retórica. Que aí eles dizem, o cara está sendo cínico. Quando é tão patético que eu falo com picardia.
Mas do contrário, alguém já me viu ir numa convenção batista, ficar na porta, ir para o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, onde eu conheço todo mundo, e ficar lá na porta? Ou ir aqui, a Assembleia de Deus se reuniu aqui. Se eu tivesse ido para a Convenção Geral das Assembleias de Deus aqui, olha, no mínimo uns 500 a 1000 pastores da Assembleia iriam ficar em volta de mim com carinho, abraço, beijo, apesar de tudo. Duvido. Eu sei que apesar de tudo ainda haveria, no meio daqueles 20 mil que vieram aqui, 1000 que grudariam em mim com amor, sem medo dos demais. Eles não me veem fazer nem isso. Alguém já me viu, já ouviu dizer que eu fui para a porta de um templo da Universal e fiquei clamando alguma coisa? Arrependam-se! Não, nem vai me ver. Eu sei onde eu me posiciono para falar e vem me ouvir quem quer. Ou eu sei quais são os lugares públicos aonde eu posso dizer o que eu penso. E também tenho que estar preparado para ouvir o que qualquer um outro pense de volta. Certo? E também sei, além disso, que não existe em mim a necessidade de que eu vá a um lugar desse para ficar me alimentando do quê? Só se for de agonia para o meu coração, de desespero para a minha alma. Mas eu não sou ele. Ele diz que tem uma história e tem um carinho aferrado a esse grupo específico. Então a minha recomendação é: Jesus também tinha, amava aquelas pessoas, cresceu com aquelas pessoas de Nazaré e ele não foi hipócrita para com elas, ele as amou até o fim, como amou a todos. Agora veja como ele tratou. Ele fazia o bem lá porque ele amava, mas ficava admirado de não poder curar senão uns poucos enfermos em Nazaré, impondo-lhes as mãos, conforme diz Marcos 6:6, porque a incredulidade deles era chocante. Então aprenda com Jesus, para não ficar enterrado dentro desse lugar. O que Jesus fez? Jesus visitou, mas Jesus não se enterrou nesse lugar. Ele passava pela sinagoga, ele não ficava na sinagoga. Ele atravessava a sinagoga, ele tinha um outro caminho. Eu sugiro a esse amigo isso. Ama, é acolhido. As pessoas, embora não entendam, mas perguntam. Tem anos e anos de amor e de carinho. Trate-os como Jesus tratou aqueles com os quais Jesus se relacionou depois de anos e anos e anos de carinho. Agora, com Jesus, esse pessoal ficou zangado. De um lado eles se maravilhavam, de outro lado se escandalizavam e quiseram jogá-lo de cima do monte, precipitá-lo abaixo. Caio. E Jesus passou pelo meio deles. Então ele faça isso nesse lugar com todo amor, paciência, sendo perguntado, não indo fazendo propostas para ninguém. Se perguntado, responda com sabedoria, responda com amor, responda com graça. Se não perguntado, não diga nada. E não fique lá, passe por lá. Não confine a sua comunhão a esse lugar. Esse é um lugar hoje para você fazer missão. Não é um lugar para você relaxar, não é um lugar para você descansar, não é um lugar para você se recrear, porque você não conseguirá mais se recrear depois que você se recreou no Evangelho. Não dá mais para você se distrair com um parque de diversão artificial. O cara vai e mergulha no Amazonas da verdade, no igarapé com cheiro de mata sincera do Evangelho. Aí ele chega na Disney, tem rio, tem igarapé, tem tudo, só não tem cheiro de mato, só não tem vida. É igualzinho o Evangelho e a religião. O Amazonas é como aquele jardim que o Fernando estava mostrando ali e interrompeu, com a água natural caindo, e você sai aí, respira, você sente o cheiro da vida. Assim é o Evangelho. A religião é Disney. É a Disney. Tudo no lugar, o rio passa, mas se você for bater na madeira, é cimento. É fibra de vidro. É fibra de vidro. Tudo ali está no lugarzinho, mas nada é verdade. Então, meu amigo, esse lugar, a Disney, a gente visita. Nesse jardim eu vivo.
Entendeu? Na Disney eu visito, no jardim eu moro.